Boa noite, bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 29 de março. O obreiro Inácio acha que eu não sei, mas continue assim. O tema do nosso discurso hoje é: quem verá a Deus? Quem pode ver a Deus? Você acredita que é possível ver a Deus? Quem acredita? Você consegue ver Deus? A Bíblia diz que quem vê Deus, o quê? Morre, né? Mas existe um requisito, existe um algo que você possa ter para ver Deus. E nós vamos aprender isto hoje. Tem muitas pessoas que ela não tem visto Deus. Ela não tem visto Deus na vida dela. Amém? Amém. Uma prosperidade não é Deus. Bote isso na sua cabeça. Então, se você trabalha, você vai prosperar. Um casamento legal, você não precisa de Deus. É só você cuidar bem do seu marido. Mas para você ter e ser uma referência, aí muda as coisas. Se para você ser um modelo para as demais pessoas, aí muda as coisas. Você precisa de quê? De alguns requisitos, de alguns detalhes que a Bíblia ela vai nos mostrar. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 5:8. É importante que você leia a palavra de Deus, porque nela contém o quê? A vida eterna. Amém? Se você não é de meditar nos escritos sagrados, você não vai se alimentar, não vai alimentar o teu espírito, como nós falamos na quarta-feira. Mateus 5, versículo 8. Vamos ler do 1. Diz assim: o sermão do monte. Amém? Por que o sermão do monte, pastor? Porque tem que ter sacrifício para você praticar essas coisas. Um monte exige esforço para você subir nele, exige sacrifício. Aí diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Você está vendo? Como é que eu vejo Deus? Se aproximando de Jesus. Como é que eu me aproximo de Jesus, pastora Rose? Orando, buscando, me desviando dos problemas.
Os problemas, a Bíblia diz assim, ó, as bênçãos decorrentes de quê? Da vida do Inácio, da obediência. As bênçãos decorrentes da obediência, as maldições decorrentes da desobediência. Para que eu possa ver Deus, eu tenho que o quê? Se aproximar de Jesus. Amém? Amém. Tem um ditado popular que diz aí: quem com porcos se mistura, farelo come. Amém? Amém. Você tem que ter cuidado com quem você se mistura. O que é misturar? Leite é leite, café é café. Mas quando você mistura, fica café com leite. Você consegue separar o leite do café? Assim é quando você não se aproxima de Jesus. Se eu não me aproximo de Jesus, eu me aproximo de quem? Não sei, você sabe. Você sabe. Amém? Amém. Quando eu não estou perto de Jesus, eu estou perto da pastora Rose. Já até falaram, né? Viu a pastora Rose em algum lugar, o pastor Ivanildo não está? É milagre. Por quê? Porque nós andamos juntos, nós andamos... Pode tirar desse daqui. Pode tirar? É. Nós andamos juntos. Nós... Não precisa tirar tanto não, meu filho. Eu já tirei foto de todas vocês quando estavam orando. Não gera as mesmas fotos, tá bom? Então, quando tiver evento, a gente tira foto pelo ladrão. O que é tirar pelo ladrão? Até o ladrão passar, a gente tira foto dele. Então, Jesus, Ele quer que você se aproxima dele. Por que os discípulos, eles fizeram a diferença? Porque eles o quê? Se aproximaram. E como é que você se aproxima de Jesus hoje? Hein? Como que você se aproxima de Jesus hoje? Hein? Lendo a palavra. Lendo a palavra? Como, pastora Rô? Sacrificando, buscando no monte, lendo a Bíblia, lendo a casa de Deus com o coração aberto, alegre. Quando você se aproxima das autoridades, você está perto da autoridade, você está perto de Jesus. Pode ter certeza, você está perto de um pastor, de uma pastora, pode ter certeza que você vai receber uma lambada com uns 10 versículos por aí. Você pode até conversar sobre as coisas naturais, mas pode ter certeza que vai abrir uma brecha para pregar a palavra de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito, meu amigo. Então, quando você se aproxima da autoridade constituída por Deus, você está perto de Jesus. Você está perto do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Você sabe o que é um embaixador? Você não conhece nem história, né? Ser um embaixador é um Rapaz, com QI 52. Ser um embaixador é um representante daquele país. Aí ele vai falar: eu sabia, pastor, mas eu não quis falar. Saber sabe mesmo. Então, quando você se aproxima de pessoas que estão santificadas, focada em Cristo, é natural que você absorve aquela energia. Olha, essa madrugada
eu estava fazendo uma massagem na pastora Roya. Ela me pediu fazer uma massagem nela. Rapaz, eu falei, mulher, que energia é essa? Eu senti dominando o meu corpo. Eu falei, que é isso? Rapaz, tu tem uma energia boa. Então quando você está cheio de Deus, você tem o quê? Uma boa energia. Aonde você vai, envolve, não é? Aonde você vai, encanta aquele lugar. É assim, pessoal. Por que muitas das vezes as pessoas não se aproximam de nós? Porque muitas das vezes a nossa aura está o quê? Está ruim. Está ruim. Ninguém vai se aproximar de uma pessoa com uma aura ruim. Amém? É por isso que nós temos que nos guardar. Nós temos que proteger o nosso ser. Nós temos que proteger o nosso coração. Nós temos que proteger a nossa mente. Nós temos que proteger os nossos olhos. Nós temos que proteger os nossos ouvidos. Até o nosso nariz. Amém? Amém. É por isso que quando acabar o propósito do pezinho, nós já vamos entrar em um outro quê? Propósito. Deus agradou disso. Se você quiser participar, amém. Se você não quiser, também é um problema seu. Amém? Então, a Bíblia diz assim, ó: ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. 2. Então ele passou ao quê? A ensinar. O papel do pastor é o quê? Ensinar. O papel do bispo é o quê? Ensinar. Amém? Se você quer aprender, você vai ter que acatar. Ah, mas eu não gosto deste tom. Ah, você tem o direito de não gostar. Mas também você não pode o quê? Atrapalhar. Amém? Amém. Por exemplo, nós estamos orando, fazendo 40 dias de jejum e oração pela nossa salvação. Se você não quer fazer, você não vai atrapalhar. Se você não quer fazer, você não tem que incentivar outra pessoa a não fazer. A fé de não fazer é sua, é minha. Amém? E nisso não para. Porque mesmo nós ativos, a gente peca, a gente erra, a gente vacila. Imagine não fazendo. É aí que a gente está lascado mesmo, meu amigo. É aí que a gente vai sofrer. É por isso que o Senhor Jesus, Ele quer que você tenha um coração puro. Você quer ter uma mente? Quem quer ter uma mente saudável? Sai dos problemas. Não se envolva com quem tem problema, meu amigo. Você quer resolver problema que não é teu. Você quer se meter em briga que não é tua. Você quer se meter em causa que não é tua. Amém? Amém. Eu tenho o meu casamento. Aí eu vou me meter no casamento da Thaís, da Jennifer. Não, o casamento é deles, meu amigo. Eu posso orientar na reunião através de quê? Da palavra. Fora isso, aí é problema deles. Eles é que tem que cuidar. Amém? Mas a pessoa, ela sempre vai querer trazer o problema dela para nós. Mas o problema não foi feito. Você, quando leva um problema para o pastor, para o bispo, para o padre, para o reverendo, é para você receber o quê? Direção. Ele não vai resolver o seu problema. Ele vai te dar uma direção aonde? Na palavra. Se você não lê a palavra, ele lê. Então, quando você estiver falando os seus problemas, ele vai lembrar de quê? Da palavra. E vai ter uma palavra para resolver seu problema. Qual é o nosso problema hoje? Nós queremos ver quem? É fácil ver Deus? Não é. É que nem
Surgiu um assunto aí de vocês aí, eu não sei como é que foi, chegou o meu conhecimento, falaram assim, quem não mente? Eu não minto. Eu não minto. Você não pode mentir. A mentira é o quê? É um pecado. A quem não mente? Se você falar assim, quem não peca, é uma coisa. Agora, a mentira você não tem como praticar ela. Ou tem? Não dá para praticar, poxa. Se eu sou o pregador da verdade, a verdade me liberta de quê? Da mentira. Por que às vezes a pessoa fala mentira? Porque ela não se alimenta da verdade. Aí diz assim, ó. Bem-aventurado, as bem-aventuranças. Aí no versículo 3, Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre não quer dizer miserável, tá? Pobre é humildade. Porque deles é o quê? Ah, pastor, então a vida de pobreza vai me levar para o reino dos céus? Quem disse para você? Ah, então eu vou viver uma vida de mendigo. Eu vou andar sujo, fedendo. Mas aí, se você agir dessa maneira, vai vir uma palavra assim: aquele que não cuida do templo do Espírito Santo, que destrói o templo do Espírito Santo, será o quê? Destruído. Então, você tem que cuidar do templo. Amém? Aí diz assim, ó, 4: bem-aventurado os que choram. Por quê? Ah, então eu tenho que viver uma vida de choro? Pastor, não. Fica chorando aí pra você ver o que vai acontecer. Vai entrar em uma depressão profunda, em uma amargura profunda. Daqui a pouco a corda começa a falar contigo. Ó eu aqui, ó eu aqui. Eu quero fazer parte de você. Eu quero estar próximo a você. A corda começa a falar, meu amigo. Como assim, pastor? A voz. A voz. Você sabia que a voz tem falado com tantas pessoas? A voz, ela tem enganado muitas pessoas. Ela impede. Tem voz que você ouve que ela quer botar você contra o pastor, quer botar você contra o bispo, a obra de Deus. Você tem que ter cuidado que tipo de voz que você está ouvindo. Aí diz assim, ó: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui é o quê? É chorar diante de Deus. Deus, eu pequei, eu errei, eu não consigo abandonar esse pecado, eu não consigo abandonar essa mentira, eu não consigo abandonar a pornografia, eu não consigo abandonar o ódio, eu não consigo abandonar a inveja, Senhor. Tira isso de mim, meu Pai. Em lágrimas. Aí você vai ser o quê? Consolado, e Deus ele vai entrar dentro de você e vai remover isso de dentro da tua alma. Amém? Eu lembro uma vez que um homem chamado Manassés, puxa depois na Bíblia que você vai ver, o cara era um terror. Ele sacrificava os seus próprios filhos para irritar quem? A Deus. E nos dias de hoje acontece, você sabia? Tem filhos que gostam de irritar o pai, tem filhos que gostam de irritar a mãe, tem mulher que gosta de irritar o filho, e assim vice-versa, marido que gosta de irritar a esposa. A Bíblia diz que isso é o quê? Não é agradável diante de Deus. Amém?
E bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Aí diz assim, no 5: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Prosperidade. A terra representa prosperidade. Então, para mim prosperar, eu tenho que ser o quê? Manso. Você tem que ser manso. O ignorante prospera? Não, porque, por exemplo, o patrão dele vai falar para ele assim, ó, fica aí mais umas 2 horas aí que eu preciso de você. Se ele tratar na brutalidade, ele vai ser o quê? Mandar ele embora, ele não vai prosperar, meu amigo. Mas se ele falar assim, ó, sim senhor, lá na frente o patrão vai ver ele e vai trazer para ele o quê? Prosperidade. Amém? Aí diz assim, ó, 6: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa fome e sede de justiça foi aquela palavra que o Senhor Jesus falou para aquele fariseu, que o publicano, ele não ousava o quê? Levantar a cabeça para falar com Deus em oração, porque ele era pecador, ele era todo sujo. Então o fariseu levantava, batia no peito: eu sou fiel, eu dou dízimo do cominho, do hortelã, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo hipocrisia. Mas o publicano, ele humildemente, ele se lançou diante de Deus e ele buscou o quê? O perdão de Deus. É como diz aqui: bem-aventurado os que têm fome. Ele tinha fome do perdão de Deus. Ele não sossegava enquanto o Espírito Santo não confirmar dentro dele que foi o quê? Perdoado. Ele não vai sossegar enquanto ele não tiver essa certeza. E só quem pode dar essa certeza é quem? É o Espírito Santo. Olha, pessoal, vou falar uma coisa para você. A pior coisa que tem é você andar com uma mente perturbada, um coração atribulado. Olha, é horrível. É horrível. Quem já andou assim? Que desgraça é essa, meu amigo? Tudo, até o cheiro dá medo. O vento dá medo. Sabe, tudo dá medo, tem medo de ir no banheiro sozinho. Filho, vamos ali comigo no banheiro, dentro da casa dela. Vamos ali comigo ali, vem, fica aqui, ó, a porta vai ficar aberta. Por quê, mãe? Não, é só para ficar aqui. Tem medo de tudo, medo de comer, medo de beber água, medo de tomar banho. Por quê? Porque ela está conturbada, ela está tribulada, porque ela não está conseguindo ver quem? Deus. Amém? Aí diz assim, ó, no versículo 7, perdão, ainda aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você está vendo porque muitas das vezes as pessoas não têm misericórdia de você? Ela quando olha para você, ela não consegue o quê? Ter misericórdia de você, porque você não tem misericórdia. Você condena todo mundo. Todo mundo para você não presta. Todo mundo para você está errado. Só você que está o quê? Certo. Só você que é o bambambam, o dono da cocada queimada. Por quê? Porque você não tem misericórdia. É importante você ter misericórdia. Um pastor, para poder exercer a função no altar, ele tem que ter o quê? Misericórdia. Porque se ele tratar as pessoas com a lei bruta, ninguém vai poder servir. Amém? Amém. Ninguém vai poder servir. Nós não podemos ser justos demasiadamente, nem perverso demasiadamente. A Bíblia nos ensina sobre isso. Aí diz assim, ó, a nossa
o nosso versículo chave. Diz assim: bem-aventurados limpos de quê? Coração. De quê? Coração. De coração. Por quê? Verão a Deus. Ah, tá. Tá vendo porque você não está vendo a Deus? Tem alguma coisa no seu coração. E muitas das vezes, você sabia que o coração da gente, ele representa um trono? Quem está sentado no trono do seu coração? Eu estava vendo um versículo aí, que Deus, pastora Rose, Ele nos dá um coração de carne. Sabia? Esse coração que nós viemos lá de fora é um coração o quê? Ruim, maligno, perverso. Ele nos dá um coração novo quando nós o quê? Aceitamos Jesus, se aproximamos de Jesus. E quem é que passa a sentar no seu coração para poder proteger você do engano dele? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas se você não consegue ter misericórdia, você não consegue perdoar, quem está sentado no seu coração? Essa hora todo mundo fica calado, né? Pastor, quem, pastor? Você sabe. Você sabe. Você sabe que não é a presença do Espírito Santo. Se não é a presença do Espírito Santo, é a presença de quem? Não, às vezes não é nem o mal, é você mesmo. É ela mesmo, a pessoa mesmo. Tem gente que está se tornando pior do que o capeta. Você sabia disso? Ela é mais ruim do que o próprio Satanás. Porque se eu falar para o diabo assim, sai e vai para o inferno agora, o que ele faz? Se eu dar uma ordem para você nesse calor, tu vai fazer o quê? Lá pra cima, vai querer bater, morder, dar facada, dar tiro, amaldiçoar, que queima no quinto dos infernos, vai chamar a gente para bater na gente. Não é? Para você ver que o ser humano é pior do que o diabo. É, pessoal. Pior do que o diabo. O diabo, deixa eu explicar uma coisa para você sobre as forças do mal. Elas trabalham sobre ordem de quem? Sobre ordem de quem? De Deus. É de Deus. Para ele destruir uma vida, ele pede autorização a Deus. Para você destruir uma vida, você pede autorização para quem? Você vai lá e destrói. Como assim, pastor? Quando você fala mal, quando você faz uma fofoca. Você sabia que tem pessoas que estão destruídas aí porque falaram algo que não era para falar, só porque a pessoa estava com raiva? Ela destruiu uma família inteirinha. Eu conheço uma família que está toda destruída porque a esposa falou algo que não era verdade, destruiu a família todinha. Destruiu a família toda. E hoje essa pessoa não tem coragem de retornar aos caminhos de Jesus, porque como é que ela vai retornar se ela mesma que fechou o quê? A porta. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você planeja. Os servos do Altíssimo, eles têm uma camada de proteção que você não imagina. Se você vive uma vida de sinceridade, você se torna um perigo para este mundo. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você está falando para as pessoas. Cuidado com quem você está conversando. Cuidado com o que você espalha por aí. Isso vai se voltar contra você.
Existe umas leis aí meia doida aí que o Senado aprovou, que eu não vou nem entrar em detalhe para não tomar a minha pregação. Cuidado. Jesus ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É como ele diz assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará como o corpo da pastora Rose, quando eu fiz a massagem, uma energia tão grande que eu sentia nas pontas das minhas mãos, aquela energia. Eu falei: que isso? A energia. Quando você está bem, você libera uma energia poderosa para as pessoas. Eu lembro uma vez que o meu tio, a pastora Rose foi lá dar extrema-unção para ele, e extrema-unção é a última palavra, a palavra da salvação. Aí ele falou assim: eu quero que o Dida tem. Ele conseguiu ver a energia que nós tínhamos. O Dida está feliz. Agora ele está. Agora ele está. Então, a Bíblia diz que, não sei se é a Bíblia, cara, mas eu vi no filme de Paulo, Timóteo falando para Paulo. A gente, quando vê você falando, Paulo, a gente vê Cristo em você. A gente vê Jesus através de você, Paulo. E Paulo não teve um relacionamento físico com quem? Com Jesus. Só os discípulos, porque ele estava lá, em outros lugares. Mas a Bíblia diz que, a Bíblia não, no filme fala que Timóteo, quando olhou Paulo pregando, ele se encheu daquela irradiação de amor. Paulo, ele mesmo sabendo que ia morrer, cortar a cabeça, tá? Morrer, a Bíblia diz que ele ainda orientou, deu uma direção a um comandante, que a filha dele estava quase morrendo, para buscar Lucas, para curá-la. Assim o filme diz, né? E Paulo falou assim no filme: você, o mundo, eles buscam um pouquinho de água. O mundo te dá um pouquinho de prazer. O mundo te dá um pouquinho de prazer. Mas Deus, ele te dá um oceano completo de prazer. Por que nós pregamos a palavra de Deus com força, com determinação? Porque Deus, ele coloca este prazer dentro de nós. E você não vê, Deus vai mudar a sua vida, tá? A palavra sempre é determinada, sempre é implacável, sempre é forte, para poder romper os grilhões de Satanás que está agarrado na mente da pessoa. Paulo era assim, rapaz. Paulo, quando pregava, meu amigo, olha, acabava com a casa-mata do mal. Por quê? Paulo via Deus. Paulo foi o homem, se eu não me engano, que entrou no terceiro céu. Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, meu. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Teve um discípulo que eu estava agora trabalhando na madrugada, eu vi, ele foi translatado, rapaz. Ele pregou sobre o batismo, ele foi lá, batizou um homem, ensinou sobre o batismo nas águas, e a Bíblia diz que quando aquele percurso, aquele homem importante, ele estava alegre. Olha só, o cara foi batizado, ficou maravilhado. Olha só o que é o poder de Deus, meu amigo, quando você se entrega, quando você se lança. Ele ficou maravilhado. A Bíblia diz que
o discípulo, que eu não estou lembrado se era Filipe, fez assim, ele foi parar em outro país, pastora Rose, em outro país, e lá ele já se encontrava pregando a palavra, e o cara ainda estava lá maravilhado porque foi batizado nas águas, foi transformado, era um homem importante. Deus, ele quer usar você para poder levar a palavra dele às pessoas importantes. Você é uma extensão de Deus neste mundo. Aonde eu não posso ir, você vai. Aonde eu não posso chegar, você chega. Através dos ensinos que nós temos ensinado vocês. Pratique isso. Viva isso. Que você vai viver em novidade de vida. Você vai viver uma vida feliz, uma vida satisfeita com Deus, uma vida com a certeza de que amanhã você estará com Deus na eternidade. Aleluia. É assim que Deus faz, meu amigo. É assim que Deus, ele faz. No 9, bem-aventurados pacificadores. Você sabe o que é pacificador? A pessoa, ela quer arrumar problema contigo, mas tu tá o quê? Tu tá em paz. E blá, 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 blá. Olha, eu vou pra lá, eu vou bater lá em tu. Você tá errado. Dá raiva quando você fica tão calmo, calado, não fala nada. Por quê? Porque sua natureza é pecaminosa, é maligna. Amém? Olha, eu tenho provado nos últimos dias uma pacificação tão grande que, olha, eu era um homem agitado hoje, mas o Senhor é agitado para pregar, para ensinar, mas no meu cotidiano eu consigo manter uma pacificação. Sabe? Às vezes as pessoas pensam assim, ele não esquenta com nada, ele não se importa com nada. Não é que eu não me importo, existem coisas mais importantes para mim. Eu estava falando para a pastora Rose, aquilo que você alimenta é o que vai fazer parte da tua vida. Quer estar em paz? Fuja dos fofoqueiros, dos mentirosos, da rodinha que não vai alimentar você com os frutos do Espírito Santo. Aí diz aí, ó, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Mas será que nós estamos transmitindo esse fruto? Será que nós estamos dando este fruto? Aí diz aí no 10, bem-aventurados preguiçosos, não é? Não. É o quê? Sofre perseguição. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? Então, mas falaram mal de mim, mentiram contra mim, falaram que eu mexi em água, eu não mexi. Fique em paz. Olha, eu fiz ontem 26 anos de casado. Eu quero que você venha fazer uma oração por mim, Inácio, daqui a pouco. Obreiro Inácio. Eu fiz 26 anos de casado ontem. E Deus, ele tem nos dado êxito. 26 anos é borda de Alexandria, não é isso? É uma pedra chamada Alexandria. É uma pedra rara, é uma pedra que simboliza o quê? Ela simboliza superação, sacrifício, paciência, dedicação. Para mim chegar aqui não foi fácil. Para a pastora Rose chegar aqui não foi fácil. Às vezes as pessoas, elas olham essa unidade, essa coesão que nós temos. O que é coesão, pastor? Unidade. Só tentei usar uma linguagem mais sofisticada para melhorar o
o discurso. Então, mas não sabe ela do que nós temos sacrificado para manter isto. Amém? Amém. Então, Deus, Ele quer fazer você feliz, meu amigo e minha amiga. Ele quer que você veja Ele na sua vida. Aí diz no versículo 11 aí, ó, para a gente fechar. Bem-aventurado são vocês, viu? Vocês. É eu que estou falando. É a Bíblia. Isso aqui não era esse discurso que eu ia dar. O discurso está tudo aqui pronto no site, mas Deus quer esse. Então vamos para esse. Está tudo aqui montadinho. Olha, até as explicações já estavam aqui, mas está tudo dentro do contexto. Diz assim: bem-aventurado vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, dizendo todo mal contra vocês. Não é o que fazem? Fala nas nossas costas mal, fala mentira nas nossas costas, não para ver um progresso, não para ver um crescimento, mas para ver uma destruição, para sujar os corações, para sujar as mentes. Quantas pessoas hoje têm ódio de você porque alguém foi lá e falou uma mentira ao teu respeito, falou que você fez algo que você não fez, e hoje as pessoas têm raiva de você, mas a palavra de Deus diz que tudo que se planta se colhe, aleluia. Aí diz assim, ó, para a gente finalizar, que daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia, a Santa Ceia da limpeza. Amém? Amém. Diz assim, ó: alegra-se e exultem, porque é grande a sua recompensa onde? Na terra, né? Nos bancos? Não, no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Até aqui o Espírito Santo, ele nos ensinou como ver Deus. Como ver Deus. Palma para Jesus. Amém.